Hoje vamos falar sobre o novo livro dos Simpsons, quer dizer, do Stephen King. Voltei, mais uma resenha vindo pro ar agora, e dessa vez eu vou falar de um dos livros mais recentes que foram lançados esses dias. Eu tô falando dele mesmo, novo livro dos Simpsons, do Stephen King, Sob a Redoma. Mais novo lançamento desse autor aqui no Brasil, que saiu pela Suma de Letras. A Suma de Letras é um selo da Objetiva. E vamos falar sobre esse livro. Por que eu falei sobre os Simpsons no começo? Todo mundo deve ter reparado, ou quem conhece a obra deve saber que uma redoma simplesmente surgiu ao redor da cidade de Chester's Mill. E é uma ideia bem similar à ideia original do filme dos Simpsons. Mas a ideia fica praticamente só nessa semelhança mesmo, porque o restante é totalmente original e surpreendente. Então vamos à sinopse propriamente dita. Por exemplo, vamos imaginar que você está por aí andando de carro, está atravessando o asfalto. Aí a sua ideia é ir para a próxima cidade e está indo de carro no asfalto. Aí do nada você bate alguma coisa, seu carro destrói inteirinho, tudo pega fogo e você morre, estraçalhado pelos motores do carro que vem na sua direção porque bateu em alguma coisa. A pessoa que está junto com você por um milagre sobrevive. E ela vai, levanta do carro toda destroçada, toda quebrada, e olha para os lados e não vê nada. Então ela vai e se aproxima do ar. Quando ela percebe, ela faz assim. Tem uma coisa, uma redoma, alguma coisa de vidro que fez com que seu carro batesse. Aí está toda a premissa do Sob a Redoma do Stephen King. Do nada, essa cidadezinha do interior, a Chester's Mill, é isolada do restante do mundo por uma redoma de energia, ninguém sabe do que é feito, vidro não é. Nada que o ser humano conheça fez essa redoma. E ela aparece ao redor da cidadezinha de Chester's Mill e os isola do restante do mundo, fazendo eles ficarem presos aqui dentro. E você já deve imaginar no que o ser humano se transforma quando se vê numa situação desse tipo, não é mesmo? Mas aí o legal da história não é que a história gira em torno da redoma. Ela gira sob a redoma. Eu não pude perder essa piada, gente. Mas é que o foco aqui não é a redoma em si, e sim tudo que acontece dentro da redoma. Os personagens que estão dentro da redoma. Toda a cidadezinha de Chester's Mill. Começando pelo nosso personagem principal, o Dale Barbara. Stephen King podia ter colocado um nomezinho melhor, né? Dale Barbara. Que é apelidado carinhosamente pelos amigos e mais chegados de Barbie. Aqui, o Barbie é um chapeiro, ou seja, que trabalha na Rose, no bar da Rose. A Rose é como se fosse um restaurante que faz comida caseira, esse tipo de coisa. E ele trabalha nesse bar como chapeiro, ou seja, ele faz as comidas na chapa e tudo mais. E o Barbie, no momento que a redoma caiu sobre a cidade, ele estava prestes a sair da cidade, porque ele se meteu numa enrascada envolvendo o filho do segundo vereador da cidade. Para quem não sabe, os Estados Unidos adotam um sistema de política diferente do nosso. Lá, as cidades pequenas, com pouquíssimos habitantes, não tem prefeito, e sim uma Câmara de Vereadores que tomam as decisões por toda a cidade. Essa Câmara de Vereadores é elegida pelo povo da cidade, que escolhe 3 vereadores. Tem cidades que chegam a escolher até 5. Aqui, no caso, foram 3 vereadores. O primeiro vereador, que é o Andy Sanders, que, no caso, no livro, ele não tem palavra de decisão nenhuma, não manda nada, só está ali mesmo para representar o primeiro vereador. A terceira vereadora, a Andrea Greenell, que é uma senhora já idosa, que tem certos problemas com remédios, ou seja, os problemas de dependência de certos remédios. E o segundo vereador, que no caso é o manda-chuva daqui, que é o Big Jim Reaney, que era um vendedor de carros usados e que agora
há um certo tempo na cidade, ele é o segundo vereador. Ele sim realmente toma todas as decisões, ele tem o pulso firme, ele decide tudo. Só que tem um porém. Ele não faz nada pelo bem da cidade, como ele mesmo diz. Ele diz que tudo é pelo bem da cidade, mas ele visa sempre ter mais controle. Sempre ter mais controle sobre a situação, controle sobre o povo. Ele quer Chestermere pra ele. Ele diz que a cidade é dele. E ele faz tudo pelo bem da cidade, mas é só para poder manter o poder que ele tem sobre a cidade. E tem um porém aqui. Os outros dois vereadores não mandam nada. Simplesmente o segundo vereador manda em tudo. E o Dale Barbara, o Barbie do começo que eu falei, que é o nosso personagem principal, o nosso protagonista, ele se envolveu em uma briga de bar com o Junior Reaney, que é o filho do Big Jim Reaney, o nosso vereador do mal aqui. E ele, por ter se envolvido com essa briga, nessa briga com o Junior, ele acabou que achou melhor sair da cidade, já que o Big Jim manda em quase tudo ali. Ele poderia muito bem estragar a vida do Barbie. Foi então que o Barbie foi pego de surpresa, e a redoma simplesmente o impediu de sair da cidade. Quando a redoma caiu, ele ficou preso do lado de cá e testemunhou um acidente muito horroroso que aconteceu na cidade, que é esse aqui que foi retratado no verso do livro, que é um avião em chamas. A mulher do primeiro vereador, ela estava tendo aulas de pilotagem de avião no momento em que a redoma caiu na cidade. E como ela estava voando, ela bateu com tudo na redoma e foi estilhaços por todo o asfalto e a fronteira da cidade, deixando pedaços do avião e pedaços dela e do instrutor caídos por todo o asfalto. E o Dale Barbara testemunhou todo esse acidente. E quando a redoma cai, uma série de outros acidentes acontecem ao redor de toda a redoma, em todos os lugares onde a estrada foi fechada pela redoma que apareceu do nada. Muitas pessoas batem os carros, muitas pessoas se chocam contra a redoma e quebram o nariz, sem contar os animais, que são partidos ao meio, e pássaros que tentam fugir e quebram o pescoço batendo a cabeça na redoma. E é onde começa tudo. No primeiro dia já é o bastante para muitas pessoas começarem a se revoltar já, e o Big Jim colocar suas asinhas de fora, já que agora que ele tem a cidade de Chestermere totalmente só para ele, sem nenhuma influência do povo de fora, ele pode sim colocar as manguinhas de fora e começar a tomar todo o poder que ele diz que merece, pois foi graças a Deus que colocou ele naquele posto, e ele vai fazer o que for melhor para a cidade, e para o poder que ele tem por exercer pela cidade. Então a história se aprofunda cada vez mais, e a cada dia que você vai passando, a cada capítulo que passa, a coisa fica mais e mais densa. Agora vocês imaginem, gente, vocês presos em uma redoma que nada entra e nada sai. O ar, quando entra aqui, é todo fragmentado. Quando entra, é muito fraco, todo fragmentado. O ar daqui de dentro começa a ficar usado, porque nós vamos respirando, as árvores vão transformando o ar, tudo vai fazendo com que o ar se torne usado, como eles mesmos dizem, e o ar vai ficando pesado e sujo. A poluição começa a se agarrar ao redor de toda a redoma, tanto por dentro quanto por fora, e o povo daqui começa a ficar preso, porque a comida vai começar a acabar, os geradores de energia a gás estão acabando, e tem certos lugares que não pode ficar sem energia, como por exemplo o nosso hospital, não é mesmo? E a força policial que começa a ficar opressiva demais, graças às novas pessoas que o Big Jim escolhe para poder serem policiais, já que quando a redoma caiu, a maioria da força policial de Chestermere estava na cidade ao lado, que era Castle Rock. Para quem não sabe, Stephen King criou Castle Rock, uma cidade fictícia onde se passa alguns livros dele, como por exemplo Zona Morta, Cujo, O Cão Raivoso, Trocas Macabras, A Metade Negra e mais alguns outros livros dele que se passam nessa cidade fictícia. E aqui, Chestermere faz fronteira com Castle Rock. Mas no momento, a maioria dos policiais estavam de folga em Castle Rock, ficando somente alguns aqui na cidadezinha. E pelo fato de toda a cidadezinha ter ficado com pouquíssimos policiais, o Big Jim começa então a pegar jovens para poder fazer parte da força policial da cidade, que está escassa no momento. E não é para surpresa de todo mundo que o Big Jim pega o Junior, filho dele, e mais alguns amigos dele, para poder fazer parte da força policial. E, claro, com todo esse poder de policial que eles têm, eles vão começar a abusar cada vez mais, já que eles são jovens revoltados e que não ligam para a lei. E o Barbie está no meio disso tudo, já que ele tem uma rixa das feias com o Junior, não é mesmo? Então começa todo o desastre acontecendo cada vez mais, cada vez pior. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem muitas cenas fortes. Cena de estupro,
cenas de assassinato a sangue frio, cenas de abuso de poder, cenas de espancamento, muita coisa forte mesmo. Stephen King se superou com esse livro aqui. E tudo começa a ficar cada vez pior, cada vez mais e mais difícil de se resolver. O exército dos Estados Unidos inteirinho começa a tentar, se mobiliza para poder tentar derrubar essa redoma. Eles tentam de tudo, tentam mísseis, tentam ácidos, começam a cavar para baixo para ver se a redoma tem um fim, começam a medir a altura dessa redoma, a altitude dessa redoma, para poder ver até onde ela chega, mas tudo indica que essa redoma formou um círculo perfeito em volta de Chester's Mill, os prendendo lá dentro. E ninguém sabe de onde veio essa redoma, por que essa redoma surgiu, o que está acontecendo. E o Big Jim aqui, ele tem um segredo que não quer que ninguém descobre, senão vai ser, todo o poder dele vai por água abaixo. Mas já que a cidade está toda tomada pela redoma, então ele vai tentar fazer esse segredo que ele tem passar para a mão de outras pessoas, ou seja, do nosso pobre Bard aqui. E os personagens daqui, agora vamos falar sobre os personagens. Stephen King é um ótimo autor e criador de personagens. Todo livro que eu leio dele, ele tem pelo menos um personagem que se destaca. Aqui nesse livro é difícil dizer isso, porque o livro é uma cidade inteirinha. E o King faz uma coisa muito interessante. Aqui nesse livro ele apresenta todos os personagens dele. Todos os personagens que aparecem, nem que for por alguns momentos, ele apresenta. Nem que for para ele poder matar o personagem algumas páginas para frente, ele vai apresentar o personagem, ele vai desenvolver o personagem, vai fazer com que a gente se apegue ao personagem, ou odeie. E é onde está a graça de todo o livro, porque ele desenvolve perfeitamente os personagens de uma forma que não fica cansativa, não fica aquela coisa parada, monótona. O desenvolvimento que os personagens têm nesse livro são muito bem feitos, muito bem escritos e faz com que a gente fique apegado a eles, mesmo eles correndo o risco de morrer na próxima página. Por exemplo, eu dou destaque para a Julia Shamway, que é a redatora do jornal local Democrata. Dou destaque para a Rose, que é a dona do bar, onde o Barbie trabalha. Também dou destaque para o Big Jim Rennie, que para mim é um dos melhores vilões que o Stephen King já teve a honra de escrever. Eu não li muitos livros do Stephen King, eu sou muito fã dele, tenho quase a obra completa dele lançada aqui no Brasil, com exceção de alguns livros mais raros dele que é difícil de encontrar. E para mim o Big Jim é um dos grandes vilões dele, ficando até mesmo comparável a um dos maiores vilões dele, na minha opinião, que no caso é a Annie Wilkes, do Angústia, ou Louca Obsessão, como é conhecido aqui no Brasil, ou então pelo seu nome original, Misery. A Annie Wilkes é uma boa vilã, uma excelente vilã, mas aqui o Big Jim Rennie consegue passar ela, porque ele faz toda a maldade que ele tem que fazer pensando ser o certo. Ele sabe que não é certo, mas ele no fundo, ele pensa que tudo que ele faz é certo, mas no fundo ele sabe que não é certo. Mas mesmo assim segue em frente com tudo que ele quer fazer, não ligando para ninguém, somente para ele mesmo. Inclusive botando em risco qualquer pessoa que ele ache como aliado, que coloque junto dele como aliado. Aqui, o Stephen King cria os melhores personagens que eu já vi ele criar em todas as suas obras. Muitas pessoas aqui me deu pena, porque você sabe, um tipo de livro desse é uma cidade inteira. E quando acontece uma coisa dessa, já pode imaginar que pouca gente fica viva, não é mesmo? Então, muitas mortes aqui foram de dar pena. Muitos personagens vão fazer falta durante o livro, mas é isso que faz a graça do livro, porque se certa pessoa tivesse ficado viva, a situação seria um pouco mais fácil. E o King vai lá e mata essa pessoa e faz com que toda a situação complique cada vez mais e mais. Você vai lendo o livro, vai devorando o livro cada vez mais rápido e você fica, sim, chocado, porque você não imagina que aquilo vai acontecer. Você lê o livro e pensa, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que o King vai fazer uma coisa dessa. E ele vai lá e faz. Aí, a história vai te... Não é você que devora o livro, é o livro que te devora, porque você fica totalmente preso à história do livro. Então, eu tenho mais algumas coisas para poder falar. Por exemplo, esse livro aqui, pra mim, eu pelo menos, de acordo com o que eu estou vendo por aí, eu acho que esse livro aqui foi um bom livro para poder trazer o King de volta às listas de mais vendidos e comentados aqui do Brasil. Por quê? Vocês já notaram a quantidade de blogs, vlogs, jornais, revistas e meios de comunicação da imprensa tem falado desse livro? A quantidade de resenhas positivas e opiniões favoráveis saíram sobre esse livro?
E a quantidade de pessoas que estão comprando cada vez mais este livro, a Suma de Letras Objetiva foi muito esperta lançando esse livro do King agora, neste momento aqui no Brasil, porque com isso eles conseguiram trazer o King de volta aos mais vendidos, aos mais comentados. E o nome dele, estando de volta com toda a força total, eles estão começando de novo a lançar livros antigos dele. Eu mandei um e-mail para eles perguntando quando é que eles estariam lançando os livros raros dele aqui no Brasil. Porque tem alguns livros de Stephen King que foram lançados aqui há muito tempo. E esses livros agora são raríssimos, encontrados somente em sebo a preço o olho da cara. E a editora me respondeu que tem pelo menos 5 lançamentos do King agendados para o ano que vem. Entre eles, pelo menos 3 são relançamentos de livros antigos. E 2 são livros novos que não foram lançados aqui no Brasil ainda. Agora eu fico na expectativa, porque os livros antigos que não estão lançados aqui no Brasil do King são considerados os melhores, como por exemplo Trocas Macabras, A Metade Negra, Angústia, O Cujo, A Incendiária e por aí vai. E esse livro proporcionou ao King o nome dele voltar a fazer sucesso aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas o King, por um tempo aqui no Brasil, foi negligenciado. A editora continuava lançando os livros dele por aqui, mas ela não tinha total atenção, não tinha divulgação, não tinha nada disso. Com esse livro, a divulgação foi toda de vento em polpa. E o King voltou a vender muito bem aqui no Brasil de novo, abrindo portas para os novos livros dele aqui. Então, o que eu tenho para dizer? Esse livro é excelente. Uma das melhores leituras para mim deste ano. E com certeza está entre os tops de livro do King. O livro é gordinho. É muito gordinho. Mas, gente, o livro é tão bom, mas tão bom que você se esquece dessa grossura, dessa quantidade de páginas aqui. Eu li esse livro em uma semana. Eu lia sem parar, não conseguia parar de ler. Eu ficava até 1h30, 2 horas da madrugada lendo esse livro, gente. Tão bom que o livro é. Não via, eu pegava para ler o livro e ia lendo. Quando eu dava uma olhada no relógio, nossa, já era 1h30 da madrugada, era 2 horas da madrugada. E eu aqui lendo esse livro. Porque o livro é tão bom, é hipnotizante, tão... assim, aquela coisa boa mesmo, que você perde a noção do tempo e fica preso na história, torcendo para o que vai acontecer com o pessoal de Chester's Mill. Os personagens aqui te cativam tanto, mas tanto, que você não consegue largar eles assim do nada. Você quer saber o que vai acontecer. E é onde a leitura do livro flui tão bem que as páginas vão passando, e quando você vê, já terminou o livro. E agora eu fico naquela, né? Todo mundo deve saber que geralmente quando a pessoa termina um livro muito bom, o próximo livro que a pessoa lê geralmente não é muito bom. O livro pode ser bom, mas a pessoa fica tão presa a um livro tão excelente que o próximo livro não tem toda a graça. E é onde muitas pessoas entram na famosa ressaca literária, que é o que acontece quando a gente acaba de ler um livro tão bom, mas tão bom que nenhum outro parece ter a mesma graça que o anterior. E já está começando a acontecer isso comigo já. Eu não consigo achar nenhum livro tão bom a ponto de superar, ou pelo menos me entreter tanto quanto o Sob a Redoma. Então vamos finalizar aqui. Eu recomendo leitura demais da conta. Se você não leu nada do King, nunca leu nada do King, e quer começar a ler alguma coisa dele agora, tá aqui um bom livro para você poder começar a ler. O livro não é pesado, o livro não é cansativo, o livro não é ruim. É um livro leve no sentido de leitura fácil, porque é pesadinho. Mas só nesse sentido leve também, porque a história aqui é bem cheia, é bem violenta. Mas no caso, a leitura dele é leve, é uma leitura que você consegue ler rapidamente, sem ficar preso nas palavras. A leitura flui facilmente, porque o King tem controle total sobre as palavras, sabe? Ele escreve de uma forma que faz você ler e não se cansar. A história é muito bem desenvolvida, muito bem escrita, é original, muito original. No caso, se você for ignorar os Simpsons, o filme. É uma história muito bem feita, os personagens são muito bem criados, desenvolvidos, aproveitados da história. O King está de parabéns com esse livro aqui, e eu acho que é um ótimo livro para você começar a ler o King. Não assuste com a grossura do livro não, ele tem muitas páginas, mas vale a pena. Quando acabou o livro, eu falei, mas só isso? No caso, o livro tem muitas páginas, mas pelo fato de ser tão bom, mas tão bom que você quer mais e mais. Então eu recomendo esse aqui como um bom livro para poder começar a ler o Stephen King. E pode cair de cabeça nesse livro, gente, é muito bom. Quanto ao preço, eu acho que o preço dele tá bom.
Quando comprei esse livro aqui, eu comprei ele no Submarino. E eu peguei uma promoção louca do Submarino lá, que tava por R$ 37,90. Consegui pagar nesse livro aqui R$ 37,90. Eu não sei se teve mais alguém que conseguiu pegar essa promoção no dia, mas eu peguei R$ 37,90 nesse livro dessa grossura aqui. Parece que atualmente o preço do livro está na faixa de preço de R$ 45,49. Eu acho um preço muito justo pagar R$ 49,00 num livro desse tipo aqui. Além de ser bem grosso, totalmente muito bem acabado, a qualidade da capa é muito... Além de ter mantido a capa original americana, eles tiveram todo um cuidado com a capa, colocando verniz localizado ao redor de toda a redoma que fica na cidade. No caso, tem orelhas normalmente, olha lá. Tem orelhas. E a folhinha amarela. A letra tem um tamanho bom, o espaçamento entre as letras é muito bom também. E no caso a revisão ficou muito boa, não peguei pouquíssimos erros de português aqui, mas aqueles erros que passa batido mesmo. Você só vai pegar esse tipo de erro aqui se você ficar prestando bastante atenção e quiser procurar os erros mesmo. E, gente, a história vale a pena demais. Então, gente, finalizando aqui rapidinho, só para poder finalizar rapidinho, porque a bateria da minha câmera já está quase acabando já. O livro é muito bom, recomendo demais, podem ler sem medo, porque é um ótimo livro. E você que chegou até aqui, clique aqui embaixo em gostei e pode me inscrever aqui em cima para você poder acompanhar os próximos vídeos do canal. Então até logo, pessoal. Tchau!